Vazamento do áudio de um delegado traz à tona possíveis falhas na Operação Pau Oco, que investiga uma suposta organização criminosa envolvendo autoridades do estado de Rondônia. Num trecho da gravação, o delegado afirma que o ex-governador Daniel Pereira foi acusado sem que houvesse nenhuma prova contra ele. A voz seria do delegado Júlio César. Durante conversa, o delegado que coordenou a segunda etapa da Operação Pau Oco, onde foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 45 de busca e apreensão, entre eles a do ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira, um dos delegados se mostra preocupado com o vazamento de que a operação teve falhas. Meu irmão, é o seguinte, pessoal, é uma merda muito grande, é uma bosta de elefante isso aí, é igual o negócio do Riozinho, entendeu? E assim, não tem muito o que fazer agora, já foi, acabou. É orar para as coisas acontecerem, não ser tão prejudicial para a gente. Tem vários cenários possíveis aí. Eu posso fazer uma gradação aqui do mais otimista ao mais pessimista. Eu prefiro começar pelo mais pessimista, porque eu gosto de saber o pior cenário possível para estar preparado para ele. Então eu vou falar para vocês qual que é a minha visão do pior cenário possível para isso aí. O pior cenário possível é o seguinte, é perceberem o áudio, verificarem que é um erro que assim, é muito grosseiro para uma equipe tão competente, portanto é doloso, Não pode ter sido um erro, um mero erro. Em outro trecho, o delegado diz que a operação era para tentar convencer de que, de fato, se tratava de uma organização criminosa e que tentou induzir as autoridades ao erro. Apesar de a gente alegar que está o resumo correto e que nós mandamos o áudio, que não foi o único elemento de convicção, um cenário mais pessimista é que isso, num contexto de Orcrim, que é uma unidade, que é o que a gente tanto afirmou e reafirmou e tentou convencer todo mundo que o Orcrim é uma unidade, portanto, o que é para um aproveita a todos, isso também vai valer o contrário. Se é só para o Flávio, aproveita a todos, porque o Flávio é o integrante do governo, é onde prova o fato da Orcrim ser endógeno, é o Flávio. Então, qual que é o problema aí? Se os advogados, os demais investigados, utilizam essa falha, certo? Que o advogado Flávio é o idiota do Rodrigo Nestor. Mas vamos imaginar que os demais advogados, como o Bruno Valverde, como o Alan Monte, como os outros aí, utilizem essa falha para pedir a nulidade de todas as prorrogações em todos os momentos a partir dentro dos autos em que surge esse áudio. Porque em tese nós estamos induzindo o magistrado a erro sobre a existência de um Orcrim. E isso muda tudo. Ele se mostra preocupado com a repercussão caso os áudios apresentados vazem e chega até insinuar que a operação pode ser anulada caso isso aconteça. Se isso acontecer, senhores, do dia que esse áudio foi juntado nos autos, da prorrogação que ele foi utilizado, até hoje, inclusive a representação foi utilizado ele também como fundamento e portanto, tem a questão, além da questão da árvore envenenada, que a gente utilizou na peça de prisão e busca, muito do que foi feito das representações, que ele vai anular tudo daí para frente, esse áudio especialmente foi usado, então os resultados de busca também da segunda fase todos vão ser anulados, tudo que foi coletado vai ser anulado, e aí assim, a Pau Oco, considerando que esse áudio foi de setembro, da data que ele foi juntado para frente, o que não tinha da data da utilização dele para frente, o que não tinha já vai perder. Em relação ao ex-governador do estado, Daniel Pereira, o delegado é claro em dizer que Daniel Pereira foi usado no esquema, sem ter nenhuma prova que o acusasse de qualquer prática ilícita. Inclusive o resultado das buscas e o resultado das coisas em relação ao Daniel. Porque ele foi usado para prorrogar, para incluir o Daniel, inclusive. Então o Daniel sai isento, sai ileso. E, repetindo, esse é o cenário mais pessimista possível. E aí, obviamente, concluindo o cenário pessimista, o Daniel vai botar para cima, vai entrar com ação contra o Estado, pelos danos causados a ele, vai esculhambar a gente na mídia até entortar a nossa credibilidade, vai pro lixo, vai pro ralo, pode acabar, esquece Draco. Mas não é esse o único problema. O problema é que o Estado vai tomar a porretada, o Estado errou em relação a ele, por seus agentes públicos, vai ter que indenizar ele e vai vir regressivo contra a gente. Nós vamos dar dinheiro para esse cara. O delegado diz que é preciso se preparar para justificar de várias maneiras os erros cometidos durante a operação. Então, esse é o cenário pessimista, vocês têm que estar entendendo a gravidade do que aconteceu, tá? Agora, vamos orar a Deus para que isso não aconteça na medida em que não percebam
Eu não acho que vão ouvir esses áudios especificamente. Eu não acho que vão, né? Mas se ouvirem e questionarem e acreditarem que isso vai ter alguma relevância, porque o advogado vai se apegar a qualquer coisa que ele achar que vai ter relevância. Aí a gente tem que estar preparado para justificar de várias maneiras. Primeiro, que foi encaminhado o CD, que foi encaminhado também o resumo está certo, que isso foi um erro material na hora de digitar, mas que isso não compromete todos os outros elementos e não foi doloso, porque a gente escapa pelo menos de uma ação regressiva, de ter dolo ou culpa, né? O delegado ainda faz um alerta para todos que participaram da operação e se mostra preocupado caso a Paoco seja anulada. Isso colocaria em descrédito todo o trabalho da Polícia Civil do estado de Rondônia. Sei lá, cara. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Agora é o seguinte, uma coisa que eu falo para vocês desde o primeiro dia. Um erro nosso é igual erro médico. Ele é muito grave, nós não podemos errar, não se admite erro aqui. Quando acontece um erro, é erro dessa natureza aí. Nós estamos em risco de anular toda a Paoco e sair desmoralizado por conta disso aí. Agora, o detalhe é o seguinte, o erro de um é o erro de todos, é uma equipe isso aqui. Então não interessa quem errou, não interessa quem errou. Se tiver que responder, vai responder todo mundo junto. Vai responder todo mundo junto. Porque é isso, quando é no momento de glória, tá todo mundo junto. Então na hora da merda, tem que estar todo mundo junto também. Infelizmente. Para o advogado do ex-governador Daniel Pereira, o conteúdo do áudio é estarrecedor e grave. Pelo conteúdo que nós ouvimos, é coisa assim absurda, inimaginável, entendeu? Saindo da boca, ainda mais saindo da boca de um delegado de polícia, porventura esse áudio realmente for direcionado a ele, porque lá ele relata situações gravíssimas que deixa qualquer pessoa estarrecida, entendeu? Lá de fato confessam que induziram o magistrado, um desembargador, a erro, né, para fins de tentar angariar, e que de fato angariaram uma prorrogação de escutas telefônicas que foi direcionada depois para buscas e apreensões, inclusive na casa do ex-governador Daniel Pereira, alegando fatos que sequer existiram. Ou seja, na gravação ele alega o quê? Que no CD que acostaram aos áudios que tem, a quebra de sigilo é um conteúdo e o que tem por escrito é um conteúdo totalmente diverso. Ou seja, mesmo sabedor desse grave erro, que induziu em erro, inclusive, o desembargador, simplesmente os delegados ficaram omissos em relação a isso. Ele diz ainda que vai se posicionar do processo para tomar as medidas necessárias. Já estamos providenciando uma petição para juntar um processo, vamos requerer todos esses autos para verificar o que de fato aconteceu, entendeu? E pedir as medidas que nós achávamos necessárias, nulidade, abertura de procedimento administrativo, abertura de procedimentos criminais, para justamente esclarecer essa questão, não ficar pedra sobre pedra. Se de fato aconteceu pelo menos um terço do que esse delegado afirma nesse áudio, com certeza é uma situação que jamais existiu no estado de Rondônia, sequer Brasil. Glória a Deus, meu irmão. Você falou tudo agora, isso é Deus. Não tem outra coisa não, cara, é Deus. É Deus mais uma vez colocando a mão sobre a nossa cabeça, entendeu? E realmente a nulidade do inquérito não contaminação penal. Uma vez denunciado, vai discutir o que está na denúncia, né, cara? O problema é que essas provas aí são provas antecipadas, né? Não repetíveis, sei lá, cautelares. Então tem isso aí também, né, cara? Então, vamos orar mais uma vez para nego passar batido nisso aí e deixar rolar, entendeu? Nossa produção entrou em contato com o advogado Rodrigo Nestor, citado no áudio. Ele disse que já encaminhou os áudios à OAB para que sejam tomadas as devidas providências. Nós tentamos contato por telefone com o delegado, mas ele não atendeu e nem retornou às nossas ligações. Everton. Bem, primeiro, importante que se diga, eu já falei isso aqui essa semana, que eu tenho um profundo respeito pelas nossas instituições. Todas elas. As instituições têm que estar e estão acima dos homens, de homens e mulheres. A Constituição, a instituição não erra. Quem erra são os membros da instituição. Seja ela
legislativo, judiciário, executivo, polícia. Primeiro ponto. Então nós não podemos generalizar isso. Nós temos um problema pontual aí e que tem que ser esclarecido, rigorosamente esclarecido. Segundo, é preciso que, em que pese já tenha surgido o nome do possível dono da voz, que seria o delegado Júlio César, é importante que se diga que isso vai ter que passar por uma perícia ainda. Então nós também temos que dar essa margem de possibilidade, né? Porque eu já ouvi alguém dizer que tá fora de contexto, aquilo que sempre se ouve. Mas enfim, temos que dar chance ao contraditório. Mas em sendo verdade isso, em tudo isso que está se dizendo, está se afirmando, é muito grave. Eu confesso que estou estarrecido. Especialmente porque já critiquei aqui operações feitas por policiais, por elementos que representam a nossa Polícia Civil, nossa Polícia Federal. Porque a grande maioria dessas operações, elas são perfeitas. Mas existem algumas operações que, sabe, nos deixam preocupados e faz com que muita gente seja favorável à questão da punição do abuso de autoridade. O que a gente ouviu aí, de novo eu digo, se isso for verdade, é algo que não vai deixar pedra sobre pedra. Eu, inclusive, acredito que, por exemplo, o diretor-geral da polícia, Dr. Samir Abude, certamente não tem conhecimento disso, ou não tinha até agora. O comissário, que tem responsabilidades, não iria fazer como está sendo dito aí para orar para que as autoridades não tomassem conhecimento e deixar passar batido, induzindo mais uma vez a autoridade do judiciário ao erro. Isso é muito grave. O que me chama a atenção no que diz aí o dono dessa voz é que a preocupação toda é com os policiais que fazem parte da Draco 2, é com o futuro da Operação Pau Oco, mas nenhuma preocupação com os acusados. Parei um pouquinho. Se houve um erro, e errar é humano, corra-se lá para o juiz e diga para tudo, porque nós precisamos voltar à estaca zero, porque nós, como agentes policiais, que temos que fazer o certo, somos pagos para fazer o certo, somos pagos para andar rigorosamente dentro da lei. Não podemos ver cidadãos, não importa se é governador, ex-governador, se é um simples contribuinte, ser jogado à opinião pública, como foi Daniel Pereira, ele e outros, execrados, muitos deles, pela opinião pública. E fala-se, inclusive, ainda em abordagens nas casas desses senhores, com alguma truculência, inclusive. Olha, é muito grave. Isso ainda
vai render muito. Mas mais uma vez eu digo à população, nós precisamos continuar confiando na nossa polícia. A nossa polícia não é representada pelo dono dessa voz. Que eu ainda não... Eu dou de lambuja pra gente esperar as perícias. Eu nem conheço esse delegado, não tive a oportunidade de conhecê-lo, portanto não posso fazer nenhum juízo de valor com relação ao caráter dele, a conduta dele, a história dele, mas essa gravação aí é profundamente comprometedora. Olha, essa é daquelas noites que eu fico sem dormir. Essa é daquelas noites que eu não vou conseguir dormir, porque vou ficar pensando nos pobres dos investigados que passaram o que passaram e agora se descortina uma situação altamente comprometedora e que envolve toda a Operação Palmoco. Aí o tratamento que se dá ao advogado, chamando ele de idiota, não pode ser essa a maneira de alguém falar num grupo de WhatsApp se referindo a um advogado. E pior, se induzindo o magistrado ao erro e ainda pedindo que se ore para o magistrado não ouvir as fitas, não comparar a fita ao texto, porque se comparar vai perceber que houve erro e que o juiz dessa forma certamente iria absolver os acusados. Ué, mas meu Deus do céu! Eu estou muito preocupado. Há outro detalhe importante que mais me preocupa, porque já corre pela cidade comentários de que amanhã devem surgir novos vazamentos de gravações. E um detalhe importante: isso aí é fogo amigo. Isso aí é fogo amigo. Isso está saindo de dentro, lá do seio da polícia. Você é colega fazendo isso. E, sabe, eu estou tendo muito cuidado e medindo muito bem as palavras para não falar nem mais e nem menos do que eu devo e posso falar nesse momento, porque tudo recém está começando. O que eu imagino é que a partir de agora nós vamos ter muito temporal pela frente. O judiciário que está se sentindo usado, Ministério Público que está sempre ávido por buscar esses esclarecimentos todos. E mais, eu discordo quando a voz diz que está todo mundo junto e todo mundo paga junto. Não. Cada um vai pagar na medida da sua participação e da sua responsabilidade. Amanhã vai ter mais novidades.